Olha quem está aqui para mais um vídeo babadeiro e hoje eu vou trazer para vocês 4 cases de sucesso do universo bariátrico de homens que fizeram a cirurgia. É isso mesmo, gente, eu vou trazer boys para o canal. Vocês devem estar me perguntando, Naizinha, eu não conheço nenhum homem que fala sobre cirurgia bariátrica na internet e é por isso que eu tô aqui. E não é à toa, né, gente? O número de mulheres que fazem cirurgia bariátrica no Brasil é muito maior do que os homens. Cerca de 75% do público que faz cirurgia bariátrica é mulheres, vocês estão sabendo? Então vocês não estão muito errados não, mas fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar esses 4 casos. Vambora? A primeira pessoa que eu vou estar trazendo para vocês é o Daniel. Daniel, ele era considerado sempre aquele gordinho gostoso, fortinho, né? O famoso fordo. Mas o que acontece? Aos desinformados, muitas pessoas acham que Daniel não precisava operar. Só que Daniel foi fazer um check-up anual e descobriu que estava com hipertensão. Então ele estava com 18/12 de pressão e o seu pai faleceu aos 59 anos de infarto. Então o que aconteceu? Daniel morreu de medo, porque tem um filho, Danilo, que é um fofo, que inclusive fica lá, né, no Instagram com o Daniel, malhando, treinando com o pai, e ele não queria que o mesmo acontecesse com o filho. Então o Daniel tentou tomar remédio, ele fez várias coisas e nada dava certo, e ele teve que perder peso drasticamente. A única solução foi a cirurgia bariátrica. Ele fez a modalidade sleeve, a técnica sleeve, e foi uma cirurgia que com 2 meses ele já estava lá na mesa de cirurgia, que foi realmente de urgência. Daniel, além de emagrecer por uma questão de saúde, ele treina 7 vezes por semana hipertrofia, ele tem o físico de invejar e não precisou fazer nenhum tipo de reparadora. E quando a gente pergunta pra ele se ele faria cirurgia novamente, ele responde com toda certeza sem titubear. Sim, faria novamente porque foi uma das melhores decisões da vida dele. O nosso segundo caso e mega inspiração é o Beto. O Beto relata, né, que começou a engordar quando tinha apenas 7 anos de idade. Porém, quando completou 15 anos, ele começou a fazer atividade física e afirma que sempre gostou de esporte, de treinar. E nessa época dos 15 anos, além daquela fama, né, da espichada que o homem dá, ele conseguiu perder muito peso. Porém, aos 18 anos, ele foi submetido a uma cirurgia de apendicite e aconteceu um erro médico na cirurgia que ele teve que ficar 6 meses afastado de atividade física. Durante esse período, ele engordou mais ou menos 40 quilos e não conseguia emagrecer de forma alguma. Tentou de tudo. Tomou remédio, dieta, treino, tudo e nada dava certo. Nas suas redes sociais, ele compartilha vários momentos da vida dele e tem um que é muito marcante, que é quando ele afirma que teve um choque emocional. Beto estava passando na rua, até que avistou uma farmácia, resolveu entrar e se pesar. Quando ele subiu na balança, ele percebeu que o ponteiro não mexia, que a balança não pesava. Ele foi perguntar ao farmacêutico se a balança estava quebrada, o que estava acontecendo, e o farmacêutico disse para ele que a balança só pesava até 150 quilos. Ou seja, Beto estava pesando mais do que 150 quilos, chegando a 162 quilos. Diante disso tudo, Beto contou com o apoio de sua família para procurar um cirurgião bariátrico, ainda assim, que só para conversar, né? E com muita terapia, ele teve a decisão de fazer cirurgia. A técnica utilizada foi a bypass e ele perdeu 72 quilos. Depois que o Beto foi liberado para treinar, ele já fazia cardio, ele já treinava, só que ele teve uma lesão no jiu-jitsu que aí ele teve que tratar com atividade física de hipertrofia, no caso musculação, para não ter que fazer uma cirurgia. E aí que começa a paixão do Beto por exercícios de hipertrofia. E ele já deixou também uma coisa bem clara e curiosa, que quer subir aos palcos e deseja muito, talvez, participar de uma competição de fisiculturismo. Quem diria, hein? De gordinho que não pesava na balança para um fisiculturista? Que história! E para fechar, ele afirma que a bariátrica não é um processo simples, é um processo invasivo, complicado e doloroso, mas que foi uma das melhores escolhas da vida dele. Ele fez as reparadoras necessárias e hoje tá aí, né, dando um show. Outra história muito inspiradora é o do Vitor, mais conhecido como Vitão.
Bom, ele nunca foi muito interessado em emagrecer, ele fala que não tinha amor próprio e engordou mesmo sem se importar. Até que ele começou a observar que estava difícil subir escada, se locomover, não tinha vontade de fazer nada e os uniformes da antiga empresa que ele trabalhava não estavam dando mais. Mas isso não era bastante para que ele pensasse em fazer cirurgia bariátrica. Mas aí o dono da empresa que ele trabalhava chamou ele para conversar, dizendo que alguma coisa estava errada, porque ele ia ter que comprar um uniforme de tamanho extra lá na empresa, que não era nem utilizado pelos colaboradores, só para atender o físico dele. E ele ficou muito triste, isso foi um grande choque na vida dele. E depois desse momento, ele foi viajar para Portugal, foi fazer uma viagem e nessa viagem piorou ainda mais. Costumes, comida, não estava treinando, já estava em depressão. Ele voltou para o Brasil e entrou em uma depressão profunda, né? E quando ele foi se pesar aí, que ele foi procurar ajuda, procurar os médicos, ele estava com 160 quilos. Quando ele começou a se movimentar para sair de casa, para tentar sair um pouco dessa realidade que ele se encontrava, ele foi fazer entrevista de emprego em outra empresa. E adivinha o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu na primeira empresa que ele trabalhava. O dono da empresa falou que ele tinha todas as qualificações para o trabalho, que ele tinha experiência, mas que infelizmente o tamanho dele iria exigir que a empresa fizesse uma compra extra, porque ele não tinha o mesmo tamanho de uniforme das outras pessoas. Como isso já era uma coisa que machucava muito ele sentiu que nesse momento ele precisava fazer uma atitude, né, tomar uma atitude e mudar a realidade para sempre. E diante disso, ele decidiu procurar o cirurgião bariátrico para fazer a cirurgia bariátrica. A técnica utilizada no Vitão foi a bypass e após 2 anos ele fez a reparadora de abdominoplastia em âncora. Mas você acha que parou por aí, meu amor? Parou não. Vitão também entrou na academia, se apaixonou por exercício de hipertrofia e hoje tá lá no Instagram motivando as pessoas e mostrando os músculos, né, que estão sendo criados aí. E além de uma questão de saúde, também tá virando uma estética bem bacana. A história do Alan, ela é muito curiosa. O Alan, ele nunca foi um cara super fitness, inclusive é ao contrário. Ele era um cara que de manhã gostava de postar misto quente, com salgado e ainda fazia hashtag zombando quem acordava cedo para ir correr e fazer atividade física. Fato é que Alan engordou demais e fez a cirurgia bariátrica, o método bypass. E sofreu depois de algum tempo o reganho de peso, que é quando a gente começa a engordar, geralmente por não mudarmos os hábitos, né? A gente começa a engordar e a única saída nesse momento é realmente mudar os hábitos alimentares e também o estilo de vida, mudar a forma de pensar. E foi isso que ele fez. Ele relata que no início ele começou a ir para academia mesmo sem gostar. Ele não gostava mesmo de exercício físico e com a esposa, né, com o apoio da esposa, e ela assim, gente, ele conta que no início ela também não queria ir, mas que ela estava mais empolgada do que ele, para vocês verem que o importante é não desistir. E eles começaram a treinar, mesmo insistindo, e ele fala também que uma das coisas mais difíceis nesse período de início é você conseguir se aceitar diferente no universo onde todo mundo parece ser muito perfeito. E depois de alguns meses, ele começou a ver, né, mudança no corpo dele e se empolgar ainda mais com o exercício de hipertrofia. Mas o grande marco, assim, do gatilho que foi para ele ter mudado tanto a vida dele foi quando ele conheceu a Dani, que é a sua endocrinologista e também fisiculturista. E ele começou a se aprofundar mais nesse universo, né, do fisiculturismo, entender mais o que era uma alimentação correta, como que fazer treinos eficientes, e ele atingiu uma versão muito top que ele nunca imaginava que ele fosse conseguir, mas aconteceu alguma coisa muito triste na vida dele. O pai dele faleceu e ele ficou aí 1 ano muito afastado da atividade física, se perdeu nesse meio do caminho, o físico dele realmente retrocedeu, mas ele recomeçou de novo. E hoje o Alan, ele está num físico que ele nunca imaginava conseguir. Ele treina todos os dias na semana, treinos regulares, treinos com consistência. E ele também, assim como o Beto, sonha em ir para os palcos também como fisiculturista. Então aí para vocês verem, né, que ele saiu de um reganho e hoje está em busca de ir para os palcos como fisiculturista. É muita inspiração, gente. Não tem nem como falar como todas essas histórias agregam na nossa vida e a gente pode ver que além de uma questão de saúde,
eles também fazem muito mais, né? Eles conseguem atingir os sonhos e a vontade de ser a sua melhor versão. E o Alan, ele gosta muito de frisar uma coisa, que não existe corpo perfeito, corpo desejado ou corpo padrão. Você tem que ser aquilo que você quer ser. Você tem que se sentir bem fisicamente e psicologicamente. E eu acho que é isso, né? Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, batalhe, fique bem psicologicamente e vem com a gente, porque bariátrico não é doente não, e a gente pode dar a volta por cima e ficar muito melhor do que qualquer pessoa imagina. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo te inspirou ou te ajudou de alguma forma, não deixe de apertar o botãozinho aqui de like, se inscrever no canal e também deixar um comentário se você já seguiu os meninos na rede social ou se você começou a seguir agora e se você tem alguma história também, né, que pode inspirar outras pessoas que estão assistindo o vídeo. Um beijo